E falando no presidente Lula, em nova viagem internacional, ele deve embarcar amanhã para os Estados Unidos. Assunto para o nosso repórter João Vitor Rocha, que está acompanhando essa movimentação. João Vitor, quais os destaques, então, da agenda do chefe do Executivo Nacional? Boa noite, Lívia. Boa noite, Caniato, a todos que acompanham a Jovem Pan. O presidente Lula viaja amanhã às 10 horas da manhã, saindo de Brasília para Washington, onde tem o encontro na sexta-feira com o presidente norte-americano Joe Biden, lá na Casa Branca. Serão 3 os temas principais discutidos nesse encontro entre Lula e Biden. Primeiro, meio ambiente, depois proteção aos direitos humanos e, em terceiro, a defesa da democracia. Vamos tratar separadamente esses 3 pontos. Primeiro, em relação ao meio ambiente, o Brasil tenta retomar o protagonismo nesse assunto, depois de ter se afastado das discussões com os principais países do mundo ao longo dos últimos anos e agora vem tentando retomar esse trabalho, inclusive com a nomeação de Marina Silva, uma das figuras mais respeitadas do mundo quando o assunto é proteção ao meio ambiente. Então essa é uma pauta primordial, tanto para Lula quanto para Joe Biden. Em relação à defesa da democracia, os dois países vivem um momento de radicalização e polarização muito forte nas figuras de Lula e Bolsonaro, Trump e Joe Biden, e tiveram cenários parecidos em relação à invasão do Capitólio depois da derrota de Donald Trump e agora aqui no Brasil também a invasão, o quebra-quebra à esplanada dos ministérios, aos prédios dos 3 poderes logo depois da posse de Lula. Em relação à proteção e manutenção dos direitos humanos, o tema principal será o foco nos povos indígenas, principalmente a situação que explodiu aqui no Brasil ao longo das últimas semanas, a situação do povo Yanomami. É um assunto que vem sendo bastante debatido pela Casa Branca. A embaixadora aqui no Brasil, inclusive, foi uma das representantes desse assunto para levar a pauta para os Estados Unidos e vai ser também assunto da discussão entre Lula e o presidente Joe Biden. Lula e Biden já conversaram por 2 oportunidades por telefone. Primeiro, quando o presidente Lula foi eleito no final de outubro do ano passado, e na segunda oportunidade no dia 9 de janeiro, logo depois, no dia da sequência da invasão aos prédios dos 3 poderes. Joe Biden foi prestar a sua solidariedade a Lula. Esse encontro entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos já vinha sendo costurado logo depois da vitória de Lula no segundo turno e agora vai ser realizado nessa sexta-feira. Na comitiva de Lula estarão presentes figuras muito marcantes para esses 3 temas que eu citei. Primeiro, claro, vai estar Janja, a primeira-dama, esposa de Lula, também Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e os 2 nomes que chamam a atenção. Primeiro, Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, que é irmã da vereadora do Rio de Janeiro que foi morta, Marielle Franco, e também Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, estará também na comitiva de Lula para esse encontro com Joe Biden na sexta-feira. O Itamaraty ainda não informou quando o presidente retorna aqui para o Brasil, viu, Lívia Caniato? Obrigada pelas informações, João Vitor Rocha. Bom trabalho para você e até já. Agora, Marcelo Suano, quero te ouvir. Quais são suas expectativas em relação a esse encontro entre governo brasileiro e presidente americano Joe Biden? Democracia, meio ambiente, direitos humanos, com foco nos indígenas, porque é o assunto do momento em destaque nessa agenda com toda certeza. O que o Brasil ganha com esse encontro de concreto? Concretamente, neste momento, não se ganha nada. Sua Excelência, o presidente Lula, certamente vai reforçar aquela sua perspectiva, a sua narrativa de que o Brasil está voltando para o cenário internacional, como se o Brasil não estivesse nele ou tivesse ficado de fora como um pária, o que não correspondeu à realidade. O Brasil nunca foi pária, independentemente das simpatias ou antipatias entre lideranças políticas e chefes de Estado. Esse é o fato. Mas ele ganha pessoalmente. Mesmo porque, quando ele falou que existia uma agenda ampla com os Estados Unidos, essa agenda não é tão ampla assim. Certamente vão tratar da democracia, falando dos episódios que ocorreram nos Estados Unidos e do Brasil, tentando colocá-los como semelhantes. Eles têm uma certa equivalência, semelhança não, mas ficará um problema muito grande. Porque para Sua Excelência o presidente Lula, ao tratar da democracia com o presidente dos Estados Unidos, ele vai levar consigo, melhor dizendo, o peso de defender uma Venezuela com Nicolás Maduro, de defender uma Argentina na situação em que está, de defender a Nicarágua e o seu líder, ou seja, posicionamentos que são totalmente contrários à ideia de um Estado democrático de direito e uma verdadeira democracia nesses países. Além do que, será muito difícil para o presidente tentar explicar
por qual razão faria sentido para os latino-americanos, em especial para os sul-americanos, a ideia de que os Estados Unidos é o império, é o imperialismo que, por exemplo, era o que dizia tanto Hugo Chávez, como diz agora Nicolás Maduro, o responsável pela quebra da economia e da sociedade venezuelana. Em síntese, o presidente ganha em termos de narrativa, publicidade e propaganda. O Brasil ainda tentará entender quais seriam os ganhos concretos em termos econômicos, por exemplo, mesmo porque somos concorrentes em muitos aspectos. Além do que, a Amazônia. Para encerrar, a Amazônia realmente, os norte-americanos entendem bastante da Amazônia. Inclusive, se nós precisarmos de tradutores e intérpretes da língua Yanomami para o português ou para o inglês, os soldados americanos sabem muito bem como exercer essa tarefa. E a gente volta a falar agora da relação entre política e economia. Nosso convidado é o senador Vanderlan Cardoso, ele é indicado para assumir o comando da Comissão de Assuntos Econômicos, uma das mais importantes do Congresso, e responsável, entre outras coisas, por sabatinar os nomes indicados pelo governo para órgãos ligados à economia, como, por exemplo, o Banco Central. Senador, seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza em atender nosso convite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Lívia. Para mim é um prazer enorme estar falando com vocês. Quero só reforçar aqui, Daniel, que o meu partido, do PSD, fez a indicação do nosso nome para a CAI. Então, nós somos indicados ainda. Então, não tem, está aguardando aí toda a confirmação aí. E essa resposta será dada quando, senador? Eu creio que será em breve. Tem algumas comissões que ainda está se definindo. O presidente Rodrigo Pacheco, com certeza, quer anunciar todas as comissões já, com seus ocupantes, aqueles que foram indicados pelos seus partidos. Perfeito. Então, acho que vai ser breve. Perfeito. Agora, senador, eu queria trazer um tema que estampa todos os portais de notícias, as reiteradas críticas do presidente Lula ao Banco Central, ao presidente da instituição e também à autonomia do Banco Central. Hoje, inclusive, o ministro Padilha, mais uma vez, teve que entrar em cena, dizer que não tem nenhum tipo de acordo ou intenção ou projeto do governo de rever esse modelo. Como o senhor avalia essas críticas que estão sendo feitas pelo presidente da República à autonomia do Banco Central? O senhor entende que tem algum tipo de fundamento ou o senhor defende esse modelo do Banco Central autônomo e independente? Eu gostaria de escutá-lo. Não só defendo, como nós votamos favorável à independência do Banco Central. Agora, é novidade para nós brasileiros o Banco Central independente. O presidente Campos Neto é uma pessoa do diálogo. E todas as vezes que a gente precisou conversar com ele, tirar algumas dúvidas com relação ao Banco Central, ao Conselho Nacional Monetário, as resoluções que nós conseguimos aprovar aí com relação aos fundos constitucionais, ele sempre foi do diálogo e sempre nos atendeu muito bem. Eu vou procurar, Daniel, conversar com ele para entender melhor o que está acontecendo e por que ainda a taxa Selic ela permanece em 13,75. Nós temos aí uma inflação de 5 e alguma coisa, e realmente para ter os investimentos que o país precisa, nós precisamos ter aí um juro mais acessível. Até mesmo hoje, Daniel, existe aí nos fundos condicionais, que é o FCO, FNO, o FNE, recursos sobrando porque o empresário, o pequeno produtor, até mesmo o agro está com receio de pegar recursos nessas taxas e não ter condições de pagar. Então, eu vou procurar com o presidente do Banco Central, conversar, dialogar com ele, e eu sou muito de observar os números. Eu quero que me apresente alguns números também para a gente dar uma opinião com respeito a essa questão que nos últimos dias se tornou aí motivo de discussão aí em toda a mídia, as falas que está tendo, acho que são falas desencontradas, e o que precisa agora é de ter diálogo, de conversar, para que a gente não retroceda, né? Eu acho que foi um avanço, nós temos aí o Banco Central independente. Agora, o porquê que ainda está essa taxa tão alta, se nós temos uma inflação de 5,9, eu creio que a Selic já deveria ter baixado pelo menos um pouco aí, para que o país volte a
ter uma condição melhor de gerar emprego e renda, né? E por dessa forma que está aí, ninguém vai pegar para fazer investimento, para gerar emprego e renda, né? Agora, senador, caso haja alguma discussão no Congresso Nacional a respeito de uma possível revisão dessa autonomia do Banco Central que foi aprovada em 2021, com toda certeza antes disso ser discutido em plenário, isso vai passar pela Comissão de Assuntos Econômicos, que tem justamente essa função, né? Se debruçar anteriormente sobre pautas que tratam de questões econômicas ligadas ao país e também de sabatinar autoridades que sejam indicadas para órgãos também nessa área da economia aqui no Brasil. Há alguma possibilidade, o senhor estava explicando que ainda vai se debruçar sobre esse tema de talvez, caso surja uma discussão a respeito de uma revisão dessa autonomia, há possibilidades de que isso seja aprovado, não só na comissão, mas também no Congresso Nacional? Eu não vejo essa condição, até mesmo, porque o ministro Haddad, ele já entrou aí, já amenizando as falas que o próprio presidente Lula, e é natural que isso aconteça, porque a cobrança vem em cima dele com relação aos juros, por que não houve ainda uma condição melhor para os juros, é natural que até às vezes ele coloque alguma fala, e muitas das vezes isso atrapalha muito, né? Mas o ministro Haddad, eu fiquei muito satisfeito quando eu vi ele já entrando de bombeiro e dizendo, olha, aqui ninguém vai mexer com relação à autonomia do Banco Central. E foi uma conquista, foi muita discussão no Congresso Nacional, no Senado Federal, então a discussão foi muito grande nas comissões sobre a questão do projeto. Então, eu creio que o diálogo vai prevalecer, vai ter o acordo, nós vamos estar analisando os números. O importante é que chegue a um acordo e que a gente não retroceda com relação à autonomia do Banco Central. Agora, causa, sim, todos estão preocupados em essa taxa estar nessa condição aí. São quase 200% acima da inflação. A inflação já deu sinal, já baixou. Então, poderia ter dado um sinal aí para o Copom de que baixar aí pelo menos alguma coisa já era um sinal positivo para que os empresários, o agro, o pequeno comerciante, as pequenas empresas possam começar a ter uma perspectiva melhor, de que vai ter um recurso aí, juro, um pouco bem melhor do que está hoje. Hoje está humanamente impossível financiar um carro, de você melhorar a frota em empresas, ou você investir no seu pequeno negócio, principalmente nos fundos que foram criados para desenvolver as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, praticamente, não estão pegando mais recursos. Está lá o dinheiro sobrando, passa a perder muito mais por esses recursos sobrando. Então, creio que nós vamos ter aí um bom diálogo, analisando bem os números, e vamos chegar num acordo aí, com certeza. Pois é, agora, senador, já que o senhor mencionou o nome de Fernando Haddad, eu queria uma rápida avaliação do senhor acerca da atuação do ministro da Fazenda. A gente viu um esforço no final do ano passado para aprovação da PEC Fura-Teto para atender parte das campanhas de Lula. Agora, as atenções também voltadas para a escolha de uma nova âncora fiscal, já que o teto de gastos deve ser abandonado. Também muita expectativa em torno da reforma tributária, pode ser apreciada inclusive no primeiro semestre. Já há discussões inclusive em torno de um possível fatiamento. Eu queria uma rápida avaliação do senhor em relação a essas pautas importantes que impactam na nossa economia e que certamente em algum momento serão debatidos e apreciados por essa comissão, que muito provavelmente será presidida pelo senhor. Com relação ao ministro Fernando Haddad, o que nós estamos vendo aí, ele tem uma equipe, conseguiu montar uma equipe aí que são pessoas respeitáveis, né? Ele já deu sinais aí que ele não vai ser aquele que vai jogar gasolina na fogueira aí, né? Ele já está entrando como bombeiro e precisa muito de pessoas com calma nesse momento, ainda mais início de governo, com todos aí, o país está dividido, então ele já mostrou sinais aí com ações, aliás, que ele vai ser um desses bombeiros. Com relação a que você perguntou sobre a reforma tributária, é isso?
teve várias perguntas e se ela vai ser fatiada. Âncora fiscal, isso. Tá. Bom, se ela for fatiada, que eu acho que é o que mais provável, porque a discussão da reforma tributária, desde que eu me entendo quase que por gente, nós estamos discutindo a reforma tributária. Quantos relatores já trabalhou essa discussão à exaustão? Então, acredito que ela vai ser fatiada, porque se for fazer uma reforma tributária muito ampla, não vai se conseguir aprovar nunca, porque há muitos interesses, né? Não conseguem explicar, por exemplo, a nós, os senadores, que é do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, qual que vai ser a compensação dos nossos estados em desenvolvimento. Então, ela tem que atender os estados em desenvolvimento e os estados desenvolvidos. Então, se for uma reforma tributária muito ampla, em que não seja claro quais as compensações que vai ter para esses estados que estão em desenvolvimento, eu acho muito difícil passar uma reforma tributária ampla. Por isso que eu acredito que ela deve ser fatiada. A 101 já está muita discussão. Aliás, todas elas que foram apresentadas já estão em discussão, a exaustão. O senador Roberto Rocha fez um trabalho brilhante em sua relatoria, tentou que fosse aprovado, mas devido a essas questões regionais, ficou muito difícil. E agora, o governo novo entrando com vontade de aprovar essa reforma, acredito que vai ter um clima muito bom agora do Congresso Nacional, que quer, sim, aprovar a reforma tributária, porque senão nós vamos ficar isso com essa loucura são os incentivos fiscais, cada estado para se proteger, um incentivo fiscal, cada estado também tem a sua parte tributária e também tem suas pegadinhas tributárias, então nós temos que acabar com isso, né? E Perfeito. Acabar com isso, de uma hora para outra, não é fácil, por isso que eu acredito que ela vai ser fatiada. Os rumos da economia no país, também a autonomia do Banco Central, vários assuntos tratados com Vanderlan Cardoso, senador que é indicado, inclusive, para assumir a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Muito obrigado por sua participação, senador, e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Obrigado, Daniel. Beijo, um abraço, obrigado a todos. Boa noite.